justo. Dito Seguimos a isso, pauta, já Phil, vou ler o restante. como jornalista, eu te faço. Vou fazer uma pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta, mas vai ter que botar os pics aqui. Eu passo pro Vitor Lessa primeiro. Vitor Lessa, o Fluminense tem um patrocínio ruim? Master? Cara, é uma Direto e pergunta reto. uma pergunta objetiva demais para uma resposta que não é tão objetiva assim. Se a gente fosse olhar só os números, talvez seja ruim. Mas a gente tem que entender esse contrato, ele não foi assinado agora, né? Há um contrato a ser cumprido e como todo contrato, ele pode ser quebrado também, né? Se você tem lá provavelmente uma multa prevista nesse contrato, se você fizer o pagamento dessa multa ou de outra empresa que esteja interessada, você pode quebrar o contrato e assinar com uma outra, e fazer uma outra parceria. Agora, tem proposta? O Fluminense está no mercado, o departamento comercial está no mercado buscando um outro patrocinador, pode chegar alguma proposta? Porque se não chegar também, se não tiver, a gente está falando, pregando no deserto, né? Tem um contrato que eu acho que se a gente for comparar com outros dos principais clubes aqui do Brasil, vai ser um contrato mais baixo, isso é evidente, até porque depois do boom das casas de apostas, a gente está vendo aí contratos muito altos. E eu acho que o clube deveria correr atrás de um contrato melhor. Enfim. Eu até botei essa imagem do Fred, né? Se eu não me engano, esse é um dos primeiros jogos ali do Fred com a Betano, né? E ele mostra e tal. Até botei ele brincando com a imagem Tem uma do bonificação, é o primeiro da Betano, se eu não me engano, e tem uma bonificação que foi paga por se fizesse essa brincadeira, ou o gol. Então tem uma brincadeira dos jogadores para a câmera, aquela câmera que tinha ali dentro do gol, uma câmera que tinha dentro do gol, tem uma brincadeira na hora dos jogadores, porque tem um bicho nessa parte aí envolvendo o patrocinador. Então, o Lessa lembrou, né? O Fluminense assinou esse atual contrato com a Betano em 2022, ele vai até 2025, já a gente vai falar disso. E uma das coisas que o Lessa lembrou foi o boom das casas de aposta. Esse gráfico aí é de 2016. Esse daí. A gente tá falando de valores de 30 milhões pro Corinthians, 25 pro Flamengo. O Fluminense, nessa época, não tinha. A maior parte dos patrocínios eram da Caixa ainda. O Fluminense não tinha tal das CNDs, né? Enfim, aquela complicação. E agora, enfim, olha aí em relação a valores, tá? Tipo, o maior da Série A tinha 30 milhões, que era um contrato absurdo ali do Corinthians de grande. E agora a gente tem essa imagem aí, ó. Essa imagem tá até um pouquinho desatualizada, porque todo dia tá tendo renovações, né, de certa maneira. Só para esclarecer ali quais que estão desatualizadas. A Crefisa botou acho que mais 22 milhões agora no Palmeiras no futebol feminino, mas aí entra pro bolo todo, né, do Palmeiras. Assim como o do Corinthians, por exemplo, também. Parte desses 120 milhões também é de futebol feminino. O Vasco também não tá mais com a PixBet, tá com a Estrela Bet agora também. E é isso que eu ia perguntar, Phil, porque o Lessa até comentou sobre a questão da Betano, assim. O Fluminense tem um contrato assinado lá atrás. O Mário Bittencourt fala 200 vezes de estabilidade, que ele quer estabilidade. Agora, a gente tá vendo que não é um absurdo um clube receber uma outra proposta, como aconteceu com o Vasco e aconteceu com o São Paulo. O Vasco recebia 22, recebeu uma proposta para poder cancelar esse contrato lá com a PixBet e assinar com a Estrela Bet, não é? Acho que foi até o Juninho que deu essa notícia. E assinar com a Estrela Bet ali ganhando quase o dobro. A gente tá vendo isso acontecendo aos montes, então não é uma questão também de mau caratismo se o Fluminense fizer isso, né? O que o Fluminense pode fazer dentro dessa situação pra sair desse gráfico ali de 20 milhões que tá dentro disso daí? Que a gente nem sabe, inclusive, se é 20 milhões. Vamos lá, né? Mais uma vez, nunca trabalhei. Apesar que eu trabalho no comercial do Jornada 1902. Para que nunca trabalhei no comercial, tô trabalhando há um mês no comercial do Jornada. Cara, a pergunta que você fez pro Lessa, se o patrocínio Fluminense é ruim, hoje é ruim. Hoje, o fato é que o número de hoje é ruim. E a gente tem que debater se tem motivos que possam defender o Fluminense do porquê ser ruim. Eu acho que assim, eu lembro pra mim, o primeiro boom da galera reclamar foi quando o Botafogo fecha esse 27,5 com a Parimet, e aí rola todo um debate, cara, como é que o Botafogo conseguiu fechar isso, mas a gente tinha acabado de renovar. Ali eu não consigo questionar o Fluminense,
porque tinha sido o primeiro boom em valor alto de casa de aposta, e a gente renovar, e aí eu concordo com a história de estabilidade, que é melhor você fechar durante um tempo, porque você não sabe. Só o que acontece é que o troço descambou para casa de aposta botar muito dinheiro, e assim, com todo respeito, assim, algumas casas de aposta a gente já ouviu falar e tal, a VaideBet, que tava, eu nunca ouvi falar da VaideBet. Então, assim, é um mercado onde ficou um pouco banalizado nesse sentido. Então, eu acho que hoje é ruim. Dá pra cancelar? Dá pra cancelar, mas eu não sei o contrato, não sei se a Betano se agarrou na hora de a Betano montar o contrato, ela fez frente assinar uma coisa que a multa é um absurdo. Também a gente não sabe isso, mas aí vale a crítica. Eu não tenho que fazer a leitura que o mercado está caminhando para isso. Hoje, para mim, é óbvio que o Fluminense consegue botar mais de 30 milhões com a casa de aposta pela visibilidade do Fluminense e pelo ano do Fluminense. Se ele hoje fica sem patrocínio, vai entrar alguma casa, vai entrar KTO, vai entrar alguma casa de aposta e vai patrocinar o Fluminense e vai botar mais de 30 milhões, com certeza. Agora, eu não sei que tem que fazer essa leitura, mas o cara que trabalha no comercial de um clube como o Fluminense, eu acho o contrato muito longo com a Betano, entendo a parte de estabilidade, mas ele tinha que ter feito essa leitura lá atrás, que o caminho estava esse. Ele trabalha nessa área, né? Eu tô até observando aqui esse boom aí que você falou, filho, inclusive, eu acho que é um pouco por conta da regulamentação de possibilidade de anúncios, né, das casas de aposta fazerem propaganda. Agora tá regulamentado, tem as regras e tal com isso tudo, então, tipo, dá uma segurança maior também para essas casas assinarem contrato. E, assim, se você olhar aí, a verdade é que você olha o patrocínio dos clubes, você tira a Crefisa, que a presidente é dona da empresa. A presidente do Palmeiras é dona da Crefisa, né? Não preciso dizer mais nada. E o outro, que não é patrocínio mais na casa de aposta, é um banco regional de talvez o estado mais barrista do Brasil, que é o Banrisul com o Inter e Grêmio. Então, assim, já tá lá há anos. Não, enfim, e que a gente teve lá, né, Lessa? A gente viu o quanto que os caras vivem num mundo só deles, assim. Tem marcas gigantescas que você só vê lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é isso. Então, assim, falando de grana, eu concordo com o Phil. Hoje, quando você olha esse gráfico e você pensa a projeção que o Fluminense deu, a projeção que o Fluminense tem, e de certa forma até mesmo o Atlético Mineiro, com certeza esse gráfico aí, ele tem alguns valores ali que, por exemplo, o Fluminense ganhou a mais nesse ano por ser campeão e tal, só que ainda assim, o valor básico é baixo. A gente não sabe nem se é 20 milhões, né, Gabriel? Pra começar aí, né? Sim, então isso que eu ia falar. Porque, de certa maneira, né, Lessa, você até que vê um pouco mais isso, dentro do Fluminense é meio que uma caixa preta o assunto Betano, assim. Ninguém sabe nada, ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe exatamente o valor. O Atlético teve uma coisa que saiu na CNN no final do ano passado, de que o Atlético aumentaria para 30 milhões, mas até agora também não assinou. Enfim, o cenário é que eu sempre falo, bom e ruim é comparação. O Luiz Henrique é bom? Para a Europa, não necessariamente. No Brasil entendeu? Você tem as comparações. O patrocínio do Fluminense, quando ele assinou lá atrás, ele não necessariamente era ruim. Só que o mercado mudou muito rápido. Em 2 anos, a gente está falando aí de valores, o Corinthians vai receber 120 milhões de reais. Há 2 anos atrás, 120 milhões era metade da receita inteira do Fluminense no ano. Então, olha como os valores escalaram. E o Fluminense tem a capacidade, e aí eu não digo, obviamente, de igualar Corinthians, Flamengo, por conta de tamanho de torcida, mas tem a capacidade de chegar a valores mais altos com a projeção que teve. Agora, como fazer essa saída, não é uma gestão muito simples. Você ia falar alguma coisa, Fio, que você botou na tela? Não, só botei esse pique que tinha a ver com isso, tá? O Lucas Nacari botou valor de 20 milhões, é por 2 anos, não é anual. Não tem essa resposta. Eu já vi publicações falando que era isso, 20 milhões por 2 anos. Já vi publicações falando que antes, né, o contrato era 15 milhões por 2 anos. Já vi publicações falando que era 20 milhões efetivamente. Assim, novamente, né, a gente não sabe se tem esse valor. Agora, a gente não sabe exatamente o valor. Se for isso mesmo, for 10 milhões, o Fluminense tem o pior patrocínio master da Série A, pô. Cara, não é da Série A porque estão faltando 2 times aí da Série A. Acho que o Criciúma
e o Cuiabá, se eu não estou enganado. Até bem pouco tempo atrás, aquela arte anterior que você mostrou aí, patrocínio de 1 milhão por mês era considerado um baita patrocínio aqui no Brasil. Ou seja, 12, 14 milhões por ano, essa aí. Você tinha 12, 13, 14 milhões ali, já era um patrocínio bom. Os outros conseguiam mais, pá. Então, esse boom ele é algo novo no mercado. E o Phil falou bem. Quem trabalha com essa área tem que observar os movimentos que está acontecendo e aí buscar algo que seja melhor para o clube. E não é chegar lá, dar uma canetada e romper o contrato. Ninguém está falando isso, ninguém é maluco e nem o Fluminense vai conduzir as coisas dessa maneira, porque o clube hoje não conduz nada dessa forma. Aposta muito pelo contrário, até valoriza a questão lá atrás chegou junto, pandemia, ajudou, momento difícil. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, olha, a gente tem uma proposta aqui que ela é melhor, está dentro da realidade do mercado hoje, e vocês têm condição de cobrir, ou têm condição de melhorar. Enfim, eu acho que tudo é conversado. Eu não tenho essa informação de que está acontecendo esse movimento. Se eu tiver, obviamente, eu vou trazer. Mas há um contrato em vigor e tudo que for feito tem que ser feito respeitando o que está constando nesse contrato, inclusive a multa para rompê-lo. Sim. Eu concordo que tem que ser levado em consideração o momento que a Betânia entrou, tudo isso, mas isso é até um limite, né? Sim, claro. Enquanto era tipo, vão estar pagando 5 milhões a mais no mercado, mas a gente está fechado com a Betânia há muito tempo. Mas o nego tá pagando 15 a mais no mercado. Aí tá na hora de sentar e conversar com a própria Betano. Agora, fazendo uma leitura aí dos setoristas e conhecendo um pouco de Fluminense, eu acho que cabe ao Lessa e ao Gabriel soltar uma matéria em conjunto, falando que o valor é 10 milhões e tem que estar escrito, e o pior patrocínio da Série A. Rapidinho esses valores abrem do Fluminense pra gente saber quanto é, tá? Porque já não vai ser interessante o Fluminense. Só depende dos meus setoristas aqui soltarem, entendeu? Cara, brincando, gente. Abre valores. Mas se vaza essa notícia, Fluminense é o pior patrocínio da Série A. E aí, rapidinho. E não tá? Estou dizendo é uma mentira. Rapidinho esse clube. Alguém de dentro vaza esse valor aí pra dar uma melhorada na situação. Eu não sei qual é o patrocínio master atual do Criciúma. Eu fui até que ver. Ele anunciou no final do ano de 2022 até o final de 2024. Tá, o patrocínio master do Criciúma. A Estrela Bet. Também segue a mesma lógica do Fluminense ali, de assinou na Série C, se eu não me engano, e agora tá na Série A. O Criciúma provavelmente vai renegociar isso daí. E eu não sei qual é exatamente o do Cuiabá. Mas se fosse acima de 10 milhões, o do Cuiabá era Betano, né? Não, era aquela Sicredi. Também tava ali na camisa. Se fosse assim também, realmente eu não... Que bom foi você que falou, tá? Porque realmente ia acontecer. Você vaza ali a Fluminense e tal. A Fluminense, não, olha só, teve 4 milhões aqui de bônus. Eu posso brincar com isso, né?